Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nesta hora nós queremos continuar te adorando, reverenciando e temendo a tua santa palavra e ouvindo ela, Senhor, com toda atenção e julgando o nosso próprio coração conforme a tua palavra, conforme a autoridade que emana da tua palavra, que é a verdade, Senhor. Teu Espírito nos conduza nesse santo temor, nesta santa adoração, nessa santa reverência, como aqueles que se submetem, como aqueles que reconhecem a sua inferioridade diante de ti, como aqueles que reconhecem que nada sabem, que a tua palavra é a nossa única fonte de sabedoria e de verdade, de conhecimento, humildes diante de ti, Senhor, como servos obedientes que estão ansiosos para ouvir as tuas instruções. Que essa seja a nossa adoração nesta noite. Nós te pedimos, nos ajude com todas as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, tanto quem fala como quem ouve. Tem misericórdia de nós. Teu poder vença todas essas barreiras para a tua glória mesmo, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar então, irmãos, a exposição da carta do apóstolo Paulo a Tito. Os irmãos lembram da última vez, nós falamos dos escravos, né? Dos escravos, dos jovens, moços, né? Como eles deveriam se portar, como deveria ser a vida deles para embelezar, ou tornar o evangelho atraente. Então, Paulo, depois de passar por todos esses grupos, né, que ele acabou detalhando, assim, né, idosos, mulheres, presbíteros, que mais? Os escravos e assim por diante, os jovens, as moças, os moços. Ele vai fazer um porquanto aqui, ele vai então dizer o porquê que ele estava falando aquelas coisas. Por que as pessoas deveriam viver assim? Então ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Algumas versões dizem ensinando-nos, né, ou instruindo-nos. Então, após instruir a viver uma vida irrepreensível, vários tipos de pessoas, a saber, pastores, homens e mulheres idosas, moças e moços e finalmente escravos, Paulo vai dar a razão pela qual essa vida santa deveria ser vivida.
E a razão é porque a graça de Deus que traz a salvação, algumas traduções um pouquinho mais acuradas, elas trazem assim, que a graça de Deus que traz a salvação, ou a graça salvadora, apareceu a todos os homens ensinando-nos. E era isso que ele estava fazendo, ele não estava ensinando os irmãos? A graça de Deus, ela se manifestou, essa palavra manifestou aqui, ela manifestou como o sol que nasce após uma noite escura e ilumina todo tipo de pessoa. O sol, quando ele nasce de manhã, ele escolhe algumas pessoas para iluminar. Ele ilumina todos. A graça de Deus se manifestou como o sol que nasce após uma noite escura e ilumina todo tipo de pessoa. A graça de Deus, ela não ficou limitada aos judeus ou alguma parcela específica da sociedade, mas apareceu a todo tipo de pessoa, de todos os povos da terra, e até mesmo escravos, porque era o contexto anterior, que era o que Paulo estava falando. Ele terminou falando dos escravos. Então ele deu essa razão porque essa vida santa deveria ser vivida. Que a graça, ela apareceu para todo tipo de gente. O moço, a moça, o pobre, o rico, o judeu, o gentil, de todos os povos, de toda a terra. Ela não ficou limitada até para um escravo, né? Era algo muito, assim, muito diferente o escravo ter alguma coisa. E a graça de Deus se manifestou salvadora até para eles. O mesmo verbo foi utilizado no Cântico de Zacarias, na ocasião do nascimento de João Batista, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 78. Diz assim: por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. A graça de Deus, ela brilhou como um sol para aqueles que estavam nas trevas. O apóstolo João também menciona Cristo como sendo essa luz, esse sol que se manifestou e veio ao mundo para iluminar toda a humanidade. João capítulo 1, versículo 9 diz assim: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Não excluiu nenhum povo, nenhum tipo de pessoa. A abrangência da obra de Cristo, da graça de Deus, é ampla e geral, e isso era um mistério oculto aos homens do passado, que tinha sido revelado a Paulo. Ninguém sabia que Deus ia chamar povos de todo mundo, né? Era um mistério oculto. Mediante o evangelho da graça, pessoas de todos os povos, línguas, nações, escravos e livres, civilizados e não civilizados, judeus e gregos, homens e mulheres, seriam salvos e unidos no mesmo corpo. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 4, Paulo vai falar disso. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Qual que era esse mistério? Versículo 6. A saber, que mediante o Evangelho, essa graça salvadora, o Evangelho, a graça salvadora e a própria pessoa de Jesus é misturada, assim.
que mediante o evangelho os gentios, nós, gentios, são cordeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Versículo 7. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios. Gentios são os não-judeus, irmãos, somos nós. As insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Essa graça que brilhou como um sol em toda a terra era um segredo, era um mistério que estava oculto. Os judeus achavam que Deus tinha chamado só eles, ia ficar por ali mesmo. Mas Deus tinha um plano muito mais amplo do que isso. E graças a Deus, que é por isso que nós estamos aqui. A graça de Deus que salva todo tipo de homem também traz consigo exortações para uma vida santa. Essa é a natureza da graça salvadora, a saber, ela perdoa os nossos pecados e nos santifica no presente século, hoje, durante os nossos dias aqui. A sã doutrina da graça salvadora, o Evangelho de Jesus Cristo, contém esses dois aspectos juntos. Faz parte da mesma salvação. A salvação e a santificação. E é por isso que Paulo estava dando, então, todas aquelas orientações para todos aqueles tipos de pessoas, cada um no seu lugar, cada um no seu contexto. Mas ele estava pedindo para Tito exortar e ensinar aquelas pessoas, porque a graça ela se manifestou salvadora a todos, todos são afetados por essa graça de Deus. Todo tipo de homem, de qualquer estrato social ou cultura, é transformado pela graça de Deus que nos educa, como diz o próprio Zacarias. Ele disse um pouquinho antes daquele texto que a gente leu, no versículo 74, ele disse assim, falando, de Cristo, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-los sem medo. Como que nós iríamos servir sem medo? Em santidade e em justiça, diante dele todos os nossos dias. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer assim, que o Senhor, ele nos salvou nos chamando, mas ele diz que foi com uma santa vocação. Ele não chamou a gente de qualquer jeito. Foi um chamado santo. Foi um chamamento santo para ser santo, não para ficar como nós éramos ou como estávamos. E essa santificação vai ser aplicada em cada um, no jovem, no marido, na esposa, vai ir transformando o nosso ser, como a gente pensa, como a gente age, em coisas práticas da vida, o que a gente come, como a gente se veste, o que a gente fala. Não foi tudo isso que a gente viu antes de chegar aqui? Então diz aqui, essa palavra é muito interessante que ele diz, que a graça de Deus ela se manifestou salvadora, a graça que salva se manifestou a todos os homens, educando-nos. Esse é o verbo usado por Paulo, vem daquela palavra que muitos já ouviram, da paideia, que é a educação grega. Eles já usavam essa palavra aí. E Paulo diz que a graça de Deus vai fazer conosco agora esta paideia, esta educação do Senhor.
Essa palavra tem a mesma raiz da palavra pedagogia do português, por exemplo. Agora nós vamos entrar no método educacional do nosso Pai. Ele vai nos ensinar a viver uma vida santa. E é muito interessante como o Senhor nos educa. Essa palavra paideia, que foi usada aqui, ela tinha um sentido bastante amplo ali para os gregos. A paideia grega era o processo de formação do cidadão grego completo. Incluía a educação formal, como leitura, escrita, lógica, a disciplina e a correção para moldar o caráter através de um treinamento que incluía, inclusive, punições físicas. A paideia incluía o desenvolvimento integral da mente, do corpo e da alma, incluía a educação física deles, a alma, as suas emoções, como eles deveriam se comportar. Era a educação completa, né? A educação cívica, como que era ser um grego, o que era ser um grego. E para preparar os jovens a assumirem seus papéis ativos na sociedade como cidadãos responsáveis. Isso era a paideia grega. E esse era o sentido da palavra ali que Paulo tomou para dizer que a graça de Deus nos educa. Ela nos salva e agora vai fazer tudo isso daqui. Mas não na paideia grega, na paideia do Senhor. Agora ela vai nos formar um filho maduro de Deus. Imagine que nós, como perdidos, estávamos órfãos, num orfanato. Assim. E o Senhor foi lá e olhou para o João assim. Bem, vou adotar o João, vai ser meu filho. E agora o João foi para a casa do pai e agora ele vai aprender como que é ser um filho desse pai. Ele vai educar o João. O João era órfão, ele não sabe nada como é que funciona a casa desse pai que adotou ele. Então esse pai vai ensiná-lo, vai moldá-lo, até que esse filho se torne um homem maduro, quando o caráter do pai foi imprimido no dele. A graça salvadora de Deus também tem a sua paideia, a qual tem o seu objetivo descrito logo em seguida no texto que nós estamos estudando. O que vem logo em seguida aí depois? Educando-nos. Educando-nos a quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, esse era o jeito que a gente veio, o jeito que nós somos. Vivamos no presente século, não amanhã, não depois que Jesus voltar, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Esse daqui é como nosso Pai vai nos transformar. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta é a paideia do Senhor. Ele vai pegar esses trastes, que somos nós, e vai formar um homem maduro, que a Bíblia chama muitas vezes de formar Cristo em nós. Lá em Gálatas, por exemplo, Paulo vai falar assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Em outro texto, Paulo vai chamar essa educação de atingir a perfeita varonilidade, o ser um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Lá em Efésios 4, versículo 11. Efésios 4, 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, qual o propósito disso? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Por que que o nosso Pai está nos educando para que a gente chegue à perfeita varonilidade, ou seja, um homem maduro, tendo Cristo formado em nós? Para quê? 14. Para não mais sejamos como meninos. Então não é para ficar bebezinho. Foi isso que Paulo falou aos Coríntios também? Estou tendo que dar leitinho para vocês precisam crescer. E como que são os meninos? Agitados de um lado para o outro, não é verdade? Não é? Você não vê o Samuel andando aqui? Agitados de um lado para o outro. Eles são agitados, os meninos. Eles são levados por qualquer coisa. Vem aqui, ele vai e tal. É assim. Mas o nosso Pai não quer que a gente continue como menino. Ele está formando Cristo em nós, para que a gente não seja mais como menino, levado de um lado para o outro, ao redor, por todo o vento de doutrina, por artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo, como que é a vida do maduro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós vamos ver, cresçamos em Cristo, nele, é Cristo sendo formado em nós. Deus, em sua graça, a fim de treinar e amadurecer seus filhos, concedeu dons aos homens. Não foi isso que a gente leu aqui em Efésios? Ou seja, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores e mestres e muitos outros dons. Homens que vão expor a verdade, apontar os erros, exortar e corrigir. Isso acontece em uma santa cooperação com o Espírito de Deus para realizar a paideia do Senhor. A educação do Senhor ela é feita assim. Deus faz ela pelo seu Espírito, pela sua palavra e por homens que Ele colocou para que a sua igreja seja edificada e para que a gente não seja sempre meninos e cresçamos e sejamos maduros. Esse é o ensinamento que Paulo estava transmitindo a Tito. Instruir, exortar, corrigir a todos os irmãos, considerando o contexto individual de cada um, com o objetivo de santificá-los. Não foi isso que a gente viu nos outros dias, no texto anterior? Essa prática está inserida em um contexto mais amplo, no qual Deus mesmo nos instrui e disciplina. Como um pai amoroso, ele nos submete a diversas situações difíceis, sofrimentos, inclusive a morte, para purificar-nos do pecado e moldar o nosso interior. João Calvino disse assim: Paulo diz, a graça de Deus apareceu ensinando-nos, porque ele quer dizer que deveria ocupar o lugar de instrução para regularmos bem nossa vida. O que é proclamado a respeito da misericórdia de Deus é considerado por alguns como uma ocasião de licenciosidade, ou de viver de qualquer jeito. Né? Deus é misericordioso, então está tudo perdoado, vamos viver de qualquer jeito. Enquanto outros são impedidos pela preguiça de meditar na novidade de vida. Mas a manifestação da graça de Deus inevitavelmente traz consigo exortações a uma vida santa. Eu vou dar alguns exemplos dessa palavra paideia, quando ela foi usada no Novo Testamento, para os irmãos verem a abrangência desta obra da graça de Deus em nossas vidas.
no Novo Testamento inclui Paulo sendo instruído aos pés de Gamaliel, em Atos 22:3. Essa instrução aos pés de Gamaliel está descrito ali como uma paideia, uma educação. Então, os irmãos lembram que Paulo ele foi um discípulo de Gamaliel, ele aprendeu todo o judaísmo ali com Gamaliel. Também é paideia, no original, a disciplina do Senhor ao julgar aqueles que participavam da mesa indignamente, resultando em fraqueza, doença e até mesmo a morte para alguns. Aquele texto que a gente lê sempre no dia da ceia, não diz lá alguns que estavam negligenciando o corpo, né, de Cristo, alguns já estavam fracos, doentes, e outros já tinham até morrido, tinham adormecidos, né? Aquela disciplina ali é chamada de paideia. É o pai disciplinando os seus filhos. E para disciplinar uns, ele deixou fraco, uns ele deixou doente e uns ele matou. Para executar a disciplina. Não foi isso que Paulo disse, que ele falou, porque o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. Então era um filho que Deus precisou matar ele para que o objetivo fosse alcançado. A disciplina foi tirar a vida. Quando Herodes chicoteou Jesus, aquilo ali foi chamado de paideia. As chibatadas nas costas do Senhor. Foi uma disciplina que foi aplicada no Senhor. Quando Paulo entrega Alexandre e Mineu a Satanás para aprenderem a não blasfemar, em 1 Timóteo 1:20, aquilo ali também está escrito que é uma paideia. Paulo está entregando 2 homens a Satanás para serem disciplinados. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Hebreus 12, 4 diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Essa palavra aqui, disciplina do Senhor, é a paideia do Senhor. Não despreze. Você ainda não resistiu até o sangue. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Essa palavra repreensão aqui é expor os erros. Nem se magoe quando eu expuser os seus erros. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama. Toda vez que você vê disciplina aqui, é a mesma palavra. Educar, educando-nos, instruindo-nos. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga. Essa palavra que castiga no original significa chicotear amarrado em um poste. O sentido dela aqui. Traduzido para castiga, deu uma suavizada assim. Mas o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aí ele vai dizer assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Recebendo-as como paideia, como uma educação. Deus está nos instruindo através das dificuldades, nos educando, fazendo a gente crescer. E ali, no caso dos hebreus, os irmãos lembram, eles estavam sendo perseguidos, estavam tirando tudo deles. E o autor de Hebreus disse isso daí, que isso era o pai educando seus filhos.
Não foi para os hebreus que foi dito assim, vocês já deveriam ser mestres, vocês estão devagar. O Senhor queria fazer eles crescerem, então ele começou a aplicar uma disciplina. Começou a chicotear amarrado num poste. Começou a trazer sofrimentos para que seus filhos crescessem. O versículo 7 fala assim: Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Assim vivermos é a vida de Cristo, ela aparecer, ela frutificar na nossa vida. Nós devemos nos submeter à disciplina e à paideia do Senhor, que ela vai nos educar a sair daquela vida de desejos da carne para uma vida santa. É assim que o Senhor vai nos ensinar. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Para quê que Ele nos disciplina? O que está escrito aí? Para que participemos da sua santidade. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O nosso Pai Celestial, ele não cria filhos mimados. Ele exercita, ele coloca dificuldades, ele põe resistência. O filho tem que fazer força para ele vai criando musculatura. É uma situação difícil aqui, é uma outra ali. Quando ele está muito lentão, é castigado, coloca ele no poste. Quando ele se rebela, aí o negócio fica mais complicado ainda. Nós que somos pais deveríamos educar conforme a paideia do Senhor, né? Esse é o modelo. O modelo de educação é o modelo de Deus, não o que a gente inventou. Deus instrui, então ele informa, ele aponta, ensina, mas ele não para aí, ele treina. Ele coloca situações para a gente exercitar o que ele nos ensinou. Vai ali, coloca uma situação aqui, uma ali, aquela dificuldade. Vamos ver como é que esse cidadão vai se portar. Já está na hora dele pegar um ônibus sozinho. Vamos ver como é que vai ser. Põe ele lá no ponto e depois que se sumir eu acho ele. Vamos ver o que vai acontecer. Instruiu, falou, aqui ó, é o ponto, aqui você pega, você faz assim com a mão, tal, e larga. O Senhor faz isso com a gente. Ele instrui, depois ele treina e ele castiga. Quando há uma rebeldia de um filho, ele não deixa passar, ele castiga. E o castigo, como a gente viu aqui, não é gostoso, é ruim, é triste, mas ele faz isso para que a gente participe da sua santidade. Por isso que a graça de Deus nos educa. Tudo aquilo que nós pregamos das outras vezes é a graça de Deus educando. E se nós nos rebelarmos, o Senhor vai vir com o seu chicote. Não vai ser o meu, não vai ser de ninguém. O Senhor tem a sua varinha, a varinha especial, do tamanho de cada um. Porque se nós somos filhos, Ele vai nos corrigir.
Como bom Pai, Deus nunca dará algo que não possamos suportar ainda. Ele nunca vai corrigir nem eu nem você além do que a gente pode suportar. Isso nos traz paz e descanso com relação ao presente e o futuro. E isso é diferente da ira infinita de Deus, do castigo eterno reservado para os inimigos de Deus, que hoje já estão abandonados, estão sem pai por aí. O pai deles é o diabo, né? Entregues aos seus desejos. Um filho sem pai não é assim? Está entregue, ele faz o que ele quer, ele pinta e borda, ele sai, ele volta, ele anda para a rua. É assim, entregue aos seus desejos, já colhendo morte e destruição como fruto dos seus pecados e que finalmente serão eternamente punidos com ira e fúria divina. Isso é uma coisa que nós estamos falando de um pai disciplinando os seus filhos. Então vamos ver agora o contexto, né? Para que ele vai nos disciplinar? Onde que o Senhor quer chegar conosco? Então, o próximo versículo. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Paulo então explica de forma resumida o propósito dessa educação de Deus, ou do processo de santificação na vida dos seus filhos. Eles devem deixar a impiedade, não é? Renegadas, deixar a impiedade e as paixões mundanas. Por impiedade, devemos entender que é a indisposição dos homens com relação a Deus. Impiedade é não tratar Deus como Deus. Não estou nem aí para Deus. É a indisposição que os homens têm porque caíram em seus pecados com relação a Deus. Não o tratar como Deus, negando-lhe adoração, reverência, temor e obediência. Não se submeter ao seu domínio, como aquele que tem o direito de tudo sobre todas as coisas. Impiedade é viver como se Deus não existisse, andando em seus próprios caminhos e pensamentos. Então Deus vai com a sua varinha nos ensinar que Ele é Deus e nós não somos. Ele vai nos ensinar que Ele merece toda adoração, reverência, temor, obediência. Ele vai nos ensinar que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E as paixões mundanas, que a gente também vai deixar por essa obra do Senhor, são os fortes desejos da carne, a inclinação natural do ser humano caído, onde ele busca se satisfazer em algo que não é Deus. São os impulsos e instintos corrompidos pelo pecado. É aqueles nossos impulsos da carne, que ele quer se satisfazer e ele quer buscar tudo isso menos em Deus. Ele quer pecar, ele quer satisfazer os seus desejos. Então, a graça de Deus vai nos educar a deixar isso para trás. A graça de Deus nos ensina nessa educação do Senhor a negarmos essas coisas do velho homem e viver ainda no presente século, ou seja, durante nossas vidas aqui na terra, no presente, não no futuro, quando Cristo voltar, mas já de forma, então é para deixar a impiedade e as paixões mundanas e agora viver hoje de forma sensata, justa e piedosa. Recebemos uma nova vida, pelo Espírito de Deus, que irá alterar como tratamos a nós mesmos, o próximo e a Deus. A vida sensata, justa e piedosa. A vida sensata, lembra que nós falamos muito dessa palavra?
sensato, equilibrado, temperado, moderado, é a mesma coisa. E Paulo diz essa mesma coisa para todo mundo. Você reparou? Todo mundo, o velho, a senhora, o pastor, o presbítero, todo mundo, o escravo, todo mundo tinha que ser moderado. A vida sensata, equilibrada e temperante faz parte desse escopo interno da mortificação da carne com seus impulsos e vontades, moldando e ajustando o nosso ser conforme a verdade, que é Jesus, né? A carne, essa natureza humana corrompida pelo pecado, deve perder o seu domínio sobre o nosso ser, esse impulso nosso, o impulso da carne que está corrompido pelo pecado, ele tem que ser freado. Em Romanos, capítulo 8, versículo 8, diz assim, ó, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, esse impulso da carne não pode dominar. E lá em Romanos diz que o pecado perdeu o domínio sobre nós. Essa nova vida que nos foi dada é mais poderosa. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, esses impulsos corrompidos, não estão mais sob o domínio dele, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, se a graça nos alcançou, se formos salvos, então a carne já não tem mais domínio. A gente não pode deixar a carne dominar, esses impulsos. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está vendo a filiação de novo? A paideia, ser guiado pelo Espírito de Deus, dominar esses impulsos da carne caídos, né? A fome é natural, não é? Sentir fome é um impulso, vamos dizer que é um impulso da carne, né? Ficar com fome. Jesus teve fome? Teve fome. Mas a fome dominou ele? Não, a fome não dominou ele. A carne corrompida pelo pecado, a fome, ela vai se transformar em algo pecaminoso. Aí a gente vai comer em excesso, a gente vai ser um gulosão. Os instintos da carne corrompidos pelo pecado. A graça nos ensina e nos dá poder para mortificar esse desejo e nos ensina a comer moderadamente. Um exemplo prático. A carne quer comer que nem louco. Mas a graça vai nos ensinar a dominar a carne, comer com modéstia. O desejo sexual é natural, não é? Não tem nada de errado nele, em si. Mas na carne corrompida pelo pecado, aí virou um problema. A carne corrompida quer todo tipo de depravação. Adultério, lascívia, imoralidades. É assim, não é? Mas a graça nos treina e disciplina a subjugar a carne e a viver regulados pela verdade, dentro dos limites estabelecidos por Deus, moderados pelo Espírito. É natural o desejo sexual, é. A carne corrompida quer fazer as loucuras, mas a graça nos ensina a viver moderadamente, dentro dos limites estabelecidos por Deus. O corpo precisa descansar, não é? Não é um impulso da carne, ele quer descansar, chega uma hora que cansa, né? Mas a carne corrompida pelo pecado, ele quer preguiça, ele já quer viver deitado. A graça nos educa a descansar apenas o necessário. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, ó.
que ela vai nos educar agora a viver moderadamente, equilibrado, dentro dos limites que Deus estabeleceu. E além de tratar com os impulsos da carne, a graça educa a todos a viver uma vida justa. É a segunda coisa lá, sensata e justa. Aqui não é ser justo diante de Deus, porque isso não ensina, não é ensinado, não é verdade? A nossa justiça diante de Deus foi nos dada, foi dada para nós, não foi ensinada. Então Paulo está falando de outra coisa aqui. A vida justa que a graça nos ensina é como dar a todos o que lhe é devido. É como a gente vai tratar o próximo agora. São os nossos deveres com relação ao próximo. Pois os desejos mundanos ou da carne não se importam em tirar dos outros o que lhe pertence, ou causar dano ao próximo a fim de realizar a sua vontade. Assim foi com Davi, quando viu Batseba se banhando, não foi? O que Davi fez? Ele sentiu um desejo corrompido, não moderado pelo Espírito de Deus. E o que aconteceu com Urias? Morreu. Você viu como que esse desejo, esse pecado afetou o próximo. Ele ficou com a mulher dele e matou Urias. Finalmente, a graça nos educa e instrui com relação a quem Deus é e quem nós somos diante dele, que é viver piedosamente. É a terceira coisa. De criaturas insolentes com relação ao seu Criador, para filhos reverentes e obedientes, que reconhece a grandeza e dignidade de seu Deus e os direitos dele ser adorado e temido por todos. Ao invés de odiá-lo, passamos a amá-lo de todo o coração. Essa é a paideia do Senhor. Ele vai moderar, a nova vida que Ele nos dá vai moderar nos nossos instintos, a nossa carne, vai subjugar, vai nos ensinar a amar o próximo, a dar o que é devido para os outros, e vai nos ensinar a amar a Deus e adorá-lo e temê-lo. Isso é ser um homem maduro, a imagem de Cristo. E aí ele vai continuar, próximo versículo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A graça, ela também vai nos educar, ela nos educa a tirar os olhos da era presente e ter a esperança na manifestação de Cristo em sua segunda vinda. Tira nossas raízes de qualquer tipo de esperança nessa terra. Coloca os nossos olhos na manifestação do Senhor. Coloca-nos em uma peregrinação rumo à cidade celestial, onde toda a situação do presente é julgada com vistas ao futuro prometido por Deus. Os homens maduros, aqueles que estão sendo educados por Deus, eles vão parar de olhar para cá, para este mundo. Eles vão começar a colocar os seus olhos no céu, na eternidade. Esse era o contexto da carta aos Hebreus, os quais estavam sendo ensinados a olhar para frente, com os olhos fixos em Jesus. Os seus bens e confortos estavam sendo retirados, como espinhos que são colocados no ninho, para que o filhote seja encorajado a voar. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente, que é a mesma palavra aqui do aguardando a bendita esperança. Esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Aqui nessa vida são corpos humilhados.
Muitas vezes o Senhor mesmo vai humilhar esses corpos. Romanos 8, 16 diz: o próprio Espírito testemunha, é o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Há sofrimentos para participar aqui nessa terra. O próprio Senhor Jesus, em Hebreus, diz que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Se o Senhor Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu, imagine eu e você. Se não é necessário para nós. E aí, só que a graça de Deus nos ensina a olhar para o céu, para frente. Ele diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O Senhor vai tirar os nossos olhos daqui, vai colocar os nossos olhos na eternidade. Aos Gálatas, Paulo fala assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por os nossos pecados, a fim de, qual foi o propósito? Nos resgatar desta era perversa, para nos desarraigar, outras versões, nos desarraigar deste mundo mal. A graça de Deus vai tirar os nossos olhos daqui, das nossas coisinhas, deste mundo, das coisas triviais e terrenas, da nossa continha, do dinheirinho que está no bolso, do nosso coisinho, do nosso carrinho. Isso daí vai ficando cada vez mais. Os nossos olhos estão lá. O nosso sofrimento, a nossa doença, aquele problema, aquela dificuldade, aquelas coisas. Você já não vai achando mais graça em nada desse mundo, não é verdade? Já não tem mais graça. Você fala: nossa, mas que coisa sem graça. É o Senhor tirando as nossas raízes daqui. Agora, os meninos agitados, eles acham esse mundo maravilhoso. Aqueles que começaram na fé, os novinhos, eles ainda acham coisas legais. Mas os que estão sendo amadurecidos, eles já estão olhando lá na frente. E um parênteses aqui, vocês viram que esse texto diz assim: o nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse texto ela dá a confirmação da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado de grande Deus e Salvador. Esse texto foi usado pelos pais da igreja para refutar as heresias sobre a inferioridade do Filho ou a sua não divindade. E hoje ainda está presente nos testemunhos de Jeová, por exemplo. Esse é um texto que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo é um grande Deus, com D maiúsculo, e Salvador. Só que o que é impressionante é o que vem a seguir. É um grande Deus e Salvador, o qual a si mesmo se deu por nós. Somente um amor profundo e divino faria com que o grande Deus fosse também Salvador. O Deus justo e justificador, capaz de se dar em favor de homens cheios de pecados e miseráveis. O valor da oferta foi infinito, assim como a nossa culpa e a ira de Deus contra nós. Esse que se deu foi o do versículo anterior. O grande Deus. É o grande Deus que é Salvador. Consegue entender uma coisa dessa? Como que um grande Deus pode também ser Salvador e se entregar por aqueles que não valem nada?
O valor da oferta foi infinito, porque quem foi entregue foi o grande Deus. E é só que a nossa culpa também era infinita, porque a nossa ofensa era contra o grande Deus. Ele não deu suas riquezas ou nada que ele possuía. Não deu metade do universo ou parte dos animais. O Filho de Deus se deu. O Deus de valor infinito, realizando o tipo mais profundo de oferta, é oferecer a si mesmo. Eu poderia, para ajudar alguém, dar alguma coisa minha, dar o meu carro, a minha casa. Mas a oferta, a maior oferta que alguém pode dar é se dar. Eu me dou em seu favor, em troca da sua alma. Eu não dou nada. Deus não deu o sol ou a Via Láctea para nos salvar. Ele se deu totalmente. Ele se deu por nós, não é isso que diz o texto? Por nós, em nosso lugar, em nosso benefício, para realizar a troca gloriosa que nós cantamos, o justo pelos injustos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele foi condenado para que fôssemos libertos. Ele foi abandonado para que sempre estivéssemos em comunhão com o Pai. Ele ficou nu para que nós fôssemos vestidos, e assim vai. Ele se deu por nós. E ele se deu por nós com um fim, que é o que está escrito assim, a fim. Qual o propósito dessa oferta? Remir-nos de toda iniquidade. O propósito dessa oferta no que diz respeito a nós foi nos remir, ou seja, nos libertar por meio de resgate. É isso que significa essa palavra. Ou pagamento do preço integral. Ou retomar aquilo que lhe pertence por direito. Ou resgatar do poder de um possuidor estrangeiro. Foi para isso que ele se deu. Jesus Cristo pagou o preço de toda a nossa iniquidade, não é? Remir-nos de toda iniquidade. Todas as nossas ofensas contra a lei de Deus. Iniquidade aqui é anomia, é falta de não cumprir a lei. Ele se deu para pagar esta dívida nossa. E ele pagou por completo. Ele pagou todas elas, preço integral, na cruz, com seu próprio sangue. Ele fez isso para retomar aquilo que lhe pertence por direito, aquilo que é seu, aquilo que temporariamente estava na mão de outro, porque estava em dívida, havia uma dívida que prendia, havia uma dívida que nos prendia na mão de outro. Mas o grande Deus e Salvador se deu para pagar toda essa dívida e tomar de volta aqueles que são dele. Mas ele não para aí, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar. A entrega de Cristo não foi apenas para remir, mas também para purificar. A mesma graça que paga por todos os pecados também purifica. Você não separa as coisas. Não tem como ser salvo e não ser purificado. Esta purificação é o foco da instrução do apóstolo Paulo. Não era disso que ele estava falando até agora? Essa purificação, da santificação. A graça se manifestou salvadora e está nos educando, ou seja, purificando, tirando as contaminações, a mistura, refreando as paixões mundanas e a impiedade, formando Cristo em nós. E a Bíblia diz que a purificação ela é feita com fogo, com fogo. O apóstolo Pedro que diz, não estranhe a provação no vosso meio, porque é um fogo para purificar.
E o mais impressionante é que ele fez isso. Ele se entregou para nos remir de toda a iniquidade. A de ontem, a de amanhã, depois de amanhã. Nos purifica, está nos purificando, nos fazendo homem perfeito, maduro. E ele está fazendo isso para si mesmo. Ele está fazendo esse povo para si mesmo. Um povo exclusivamente seu. Esse povo purificado é para o próprio Cristo, para seu próprio deleite e apreciação. A palavra usada por Paulo para definir esse povo no original é periousios. Isso aqui significa algo muito caro. Isso que foi traduzido aqui por um povo exclusivamente seu é algo muito caro. Um tesouro particular, só dele. Um tesouro selecionado. Significa especialmente escolhido. Tesouro. Ele está fazendo isso, ele se entregou para remir, para purificar, para ter para si este povo que foi selecionado, especialmente escolhido, algo caro, um tesouro particular dele. Mas também essa mesma palavra tem a ideia de muitos, de todos os povos, de todos os tipos. Essa palavra começa com peri, não é? Peri, que vem de periferia. Ele selecionou para si um tesouro particular das periferias da terra, daqueles que não eram povo, dos gentios. Deus escolheu para si um povo e os fez seu tesouro particular. Isaías 53:11 diz assim: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. 1 Pedro 2, versículo 8 diz assim: os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Pedro diz aqui que os que não creem tropeçam, eles desobedecem, e para isso eles já estavam destinados. Mas ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita. É uma geração que foi escolhida. Sacerdócio real. Uma nação santa. E aqui ele vai dizer um povo exclusivo de Deus. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O apóstolo Pedro está dizendo a mesma coisa que Paulo está dizendo a Tito. Vocês são geração eleita, um povo exclusivo de Deus. Ele está tirando isso daqui de Êxodo, quando Deus chama Moisés e fala para o povo: fala, eu escolhi vocês dentre os povos da terra. Tinha muitos povos na terra. E Deus escolheu o povo de Israel.
E agora isso foi ampliado, esse mistério foi ampliado. Ele escolheu, na verdade, de todos os povos, ele escolheu um povo exclusivo para si. E ele remiu esse povo, ele comprou esse povo, ele amou esse povo, ele comprou esse povo, ele está purificando esse povo para ele mesmo, para o seu deleite. E ele, voltando lá para Tito, ele diz que esse povo agora é zeloso de boas obras. Agora este povo se ocupará com entusiasmo e fervor com as boas obras. Mas, mais precisamente nesse contexto de tudo aquilo que Paulo já havia mencionado, com relação aos presbíteros, idosos, mulheres, jovens, escravos. Essas são as boas obras. Ele tinha acabado de falar o que eram as boas obras. O Senhor, ele não foi por falta de pecadores que ele escolheu eu e você. Tinha muitos pecadores. Muitos. Ele diz que foi dentre muitos. E aí ele finaliza assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Paulo então ordena a Tito a dizer e pregar essas coisas, pregar o evangelho todo e não partes dele. Sim, Deus escolheu um povo para si, se deu por eles, os recebeu em sua casa gratuitamente. Sim, é verdade que todos os nossos pecados já foram perdoados e que Cristo voltará e fará nova todas as coisas. Mas também é verdade que agora estamos sendo purificados, educados, disciplinados, aperfeiçoados, e que isso implica em coisas práticas da nossa vida, práticas. Ele diz para Tito pregar como o povo de Deus deve andar nesse mundo, para exortar, para encorajar e repreender quando alguém estivesse errando. Deveria convencer expondo os erros, com evidências e provar que estavam errados. Isso que é repreender. Ele está dando essa responsabilidade também, autoridade para Tito fazer isso nas localidades em Creta. Ele falou, faça isso com toda a autoridade. E é o que ele fez. Ele diz assim, finalmente, ninguém te despreze. Finalmente, Paulo vai se endereçar aos irmãos em Creta. Ele falou o que Tito deveria fazer, mas ele falou, ninguém te despreze. Ordenando que não desprezassem essas exortações e reprovações de Tito como se fossem coisas pequenas e sem valor. Como se Tito fosse um mensageiro de uma mensagem menor. Ele, como se dissesse, quem é esse Tito para me dizer como eu devo viver, trabalhar, cuidar dos meus filhos, amar o meu marido, me vestir? Quem que é esse Tito? Não é? Os gregos, eles gostavam das ideias, das coisas, de palavras e de tal, de pensamentos. E aí chega o Tito falando, olha, isso aqui, ó, esse jeitinho aqui que você anda, não, isso aqui tá errado, hein? Essas coisas que você fala, ó, isso aí, não, tem que deixar isso daí, o Senhor vai purificar, é assim. Os gregos não costumavam gostar muito disso. E, finalmente, irmãos, a aplicação, às vezes nós podemos nos perguntar por que tal irmão está pregando sobre essas coisas práticas? Ou por que não aproveita o tempo para pregar sobre a cruz, a graça, o amor de Deus, do Apocalipse, né? Se é supralapsariano, né? Que o Bessa fala, supralapsariano, infralapsariano, qual foi a ordem dos decretos de Deus na eternidade e tal. Ele não prega disso, está pregando sobre coisas da nossa vida, assim. Como que eu devo tratar meu chefe, se eu faço hora extra, se eu não faço. Ai, que coisa nada a ver, eu quero saber as coisas mais... A resposta é que temos que pregar todo o Evangelho. O Evangelho é tudo isso. Ele
Você vê como você já reparou na carta aos Romanos? A exposição do Evangelho. Ela não acaba no capítulo 11, você já percebeu? Quando Paulo ele vai, ele fala, nossa, as coisas profundas. Aí ele fala, nossa, a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. E não acaba. Ele fala, portanto. Aí ele vai começar o portanto. E aí tem mais um monte de capítulo que é tudo sobre coisas práticas. Você não pode cortar o Evangelho em Romanos 11. Lê Romanos inteiro. O Evangelho é Romanos inteiro. Toda essa obra de Deus em Cristo é o Evangelho. Se for menos, não é o Evangelho. Se você cortar Romanos 11, se você falar que o Evangelho é até Romanos 11, não é o Evangelho. É até o final de Romanos. Tem que ler ele inteiro. Seria um desprezo para com o desejo e a vontade de Cristo de ter para si um povo puro para o seu próprio prazer e deleite. Não é? Não vamos falar de santificação, não vamos falar dessas coisas. Mas se a Escritura diz que o nosso Senhor está purificando para si um povo, vamos desprezar o seu desejo? Para o seu próprio prazer e deleite, vamos deixar com que o nosso Senhor fique aborrecido? Deus não quer uma igreja de crianças imaturas, mas de filhos maduros que vivem uma vida que agrada o Pai e reflete o seu caráter santo. Em Hebreus 12, 14, quando ele está falando da disciplina, ele diz assim: sem a santificação, ninguém verá a Deus. O evangelho que termina em Romanos 11 não verá a Deus. Tem que ir até o final. Porque a graça de Deus nos educa. Ela é inteira. Ela salva e nos educa. Ela salva e disciplina. Tem a misericórdia e tem a vara. Está tudo junto. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Que seja assim entre nós, irmãos. Amém.